Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de noções de hardware, dessa vez com o vídeo falando sobre barramentos. Esse é o nosso vídeo de número 9, nós vamos tratar sobre barramentos. Para muita gente, barramento parece ser, ou muita gente acha que barramento é um assunto extremamente decoreba e eles estão certos. Muito do que a gente vai ver em barramento é para memorizar. Não tem muito o que entender, não tem muito o que julgar, não tem muito o que compreender, geralmente. Em barramento a gente tem que decorar. Nós vamos aprender sobre os tipos de barramentos que existem, os formatos dos conectores que existem e as funções dos barramentos no computador. Um detalhe é que... Por que eu vou ter que saber conectores, João? Formato de conectores. Vai cair na prova? Não. Não vai cair na prova uma foto que diga, esse conector é assim, esse conector é assado. Qual é este conector que está sendo mostrado na foto? A que barramento ele pertence? Esse tipo de coisa não cai, certo? Mas eu prefiro mostrar os conectores a vocês, por quê? Porque explicar sobre um barramento e não mostrá-lo, o conector fica uma coisa muito abstrata, muito fora da realidade. Então eu quero tornar a coisa mais concreta, mais palatável, mais fisicamente alcançável para vocês. Então a gente vai ter que ver as fotos de alguns conectores, mas não se preocupe com as fotos, não se preocupe com as imagens, nem aqui, nem no seu material textual. Não se preocupe em decorar o formato do conector. Apenas aquilo ali é só para ilustrar, tornar a coisa mais concreta para você, né? Vamos dizer assim. Então, barramentos são o quê? Barramentos são principais vias de transmissão de dados num computador, certo? Os barramentos são como se fossem avenidas. A nossa placa-mãe, ela é uma grande cidade de circuitos eletrônicos. É uma grande cidade. Imagina, você está olhando o mapa da cidade de São Paulo de cima. Aquilo ali, o grau de complexidade daquilo equivale ao grau de complexidade de uma placa-mãe. Certo? E as grandes avenidas, as avenidas principais, elas são chamadas de barramentos. Certo? Existem dois tipos de barramentos, ou duas hierarquias de barramento. Existe o barramento de sistema, que é a Avenida Paulista, né? É a principal, a maior de todas, a mais importante, vamos dizer assim, o barramento de sistema, porque conecta os principais dispositivos do computador. A CPU e a memória principal estão conectadas uma à outra por meio do barramento de sistema. Sem barramento de sistema, o seu micro não funciona. Então, o barramento de sistema é imprescindível. O barramento de sistema é necessário, certo? E a gente vai ver que ele em si não existe exatamente como a gente acha que ele existe. E existem os barramentos de expansão. Esses são os mais próximos da nossa realidade. Os barramentos de expansão são aqueles que interligam os periféricos. Então, periféricos de entrada, periféricos de saída são conectados nos barramentos. Você conecta teclado, mouse, você conecta webcam, conecta pendrive, tudo isso você conecta no USB. Pois bem, saiba que o USB é um barramento de expansão. A função dele é expandir o seu computador, permitindo a conexão de periféricos. Daí o nome, barramento de expansão, é aquele barramento que serve para expandir o teu computador. Barramento de sistema é aquele barramento necessário para que o sistema funcione, para que o sistema exista, certo? Então, no desenho seria isso aqui. Eu tenho o barramento de sistema ligando a CPU e a memória principal, portanto, aqui está ele, o barramento de sistema ligando a memória principal e a CPU. Obviamente, o barramento de sistema é conectado também a circuitos controladores. Esses circuitos controladores são responsáveis pelos barramentos de expansão. Nós temos vários barramentos de expansão no nosso computador. São eles que a gente tem que decorar, certo? Infelizmente. Então eu tenho que saber nome, função dos barramentos de expansão. O barramento de sistema, porque eu disse que ele não existe exatamente do jeito como a gente acha que ele deveria existir. Quer dizer, ele não é uma grande estrada. Se você pegar a placa-mãe, olhar a placa-mãe, você não vai achar uma grande estrada. Lembra? Você vai achar o chipset. O chipset é o centro nervoso da placa-mãe, a central de tráfego da placa-mãe, é o circuito, o conjunto de circuitos que controla todo o tráfego da placa-mãe. Então, o barramento de sistema hoje é fabricado na forma de um chipset. Então, nosso chipset ele faz as vezes de barramento de sistema. Tem computadores que nem mais usam chipset como barramento de sistema, né? Tem computadores que fazem uma conexão, pelo menos com algumas funções, a conexão de ligar a CPU e a memória direta, sem passar pelo intermédio do chipset. Então, o barramento de sistema seria meio isso aqui também. Certo? Então, barramento de sistema não existe na forma visual como esse desenho faz.
como esse desenho apresenta, não é uma grande estrada que fica dentro do seu computador. Alguns circuitos fazem hoje, às vezes, de barramento de sistema. Okay? Outra coisa, que é realmente o que a gente precisa estudar, a gente vai pular um pouquinho a ordem do que está no material, que o material a gente apresenta barramento de sistema primeiro, mas eu queria que a gente fosse direto para os barramentos de expansão, porque é isso que cai em prova. É basicamente isso que cai em prova. A gente conheceu um pouco mais do barramento de sistema num outro vídeo, mas barramento de sistema é uma coisa mais teórica, é cobrado em provas, em menos provas, e da forma como é cobrado não é tão potente assim, não é tão pesado assim, mas a gente vai ver num vídeo próximo. A gente vai começar com barramentos de expansão, né? Então, hoje a gente vai começar com os barramentos de expansão. O que são barramentos de expansão? São as vias, são os barramentos que interligam os periféricos ao computador. Então, qualquer periférico, teclado, mouse, placa de rede, placa de som, placa de rede Wi-Fi, qualquer periférico dos que a gente viu de entrada e saída, são conectados em barramentos de expansão, certo? Então, existem dois tipos de barramentos de expansão. Os barramentos de expansão internos, que interligam todos os dispositivos que normalmente ficam dentro do gabinete, e os barramentos externos, que conectam o chipset à placa-mãe, o chipset da placa-mãe aos dispositivos que ficam fora do gabinete. Então, teclado, mouse, impressora, webcam, multifuncional, scanner, tudo isso fica fora do gabinete. É conectado por meio de barramento de expansão externo. No caso, USB, que a gente conhece, certo? E os barramentos internos são aqueles que se apresentam na forma de conectores na placa-mãe, e os equipamentos vão ficar lá dentro. Essa divisão entre internos, lá dentro do gabinete, não lá dentro da placa-mãe. Então lembra, tem a placa-mãe e você vai encaixar uma placa de expansão num daqueles slots. A gente falou sobre placas de expansão no vídeo sobre periféricos. Então, aí o que é que nós temos? Essa divisão de interno e externo é minha. Ela não é uma divisão doutrinária, não é uma divisão sei lá, unânime. Não existe unanimidade. Eu acho que não é que existe unanimidade, só existe unanimidade, que sou eu. A única pessoa que eu vi dividir interno e externo fui eu. Certo? Outras pessoas podem também dividir, talvez, mas eu não tenha visto em livros. É só para questão de didática, é só para você entender mais fácil, certo? O primeiro de todos eles que nós vamos ver é o barramento USB. O barramento USB, pelo amor de Deus, o barramento USB você conhece, usa pendrive, usa tudo, aquele encaixezinho retangular é uma porta do barramento USB, certo? Então o que é o barramento USB? É um barramento universal, usado para dispositivos externos ao gabinete. É um barramento universal, serve para tudo, serve para pendrive, para teclado, para mouse, para o escambau, certo? É um barramento serial, certo? O barramento, tanto que o nome significa barramento serial universal. A gente vai tratar dessa história de barramento serial já, certo? Você não precisa se preocupar com isso agora, mas o USB é um barramento serial, certo? É um barramento hot swap. O que significa hot swap? Hot swap, troca a quente. Troca a quente. O que é que significa isso? Nada de estranho. Troca a quente significa que eu posso plugar e desplugar equipamentos sem desligar o computador. Posso. Você não pode fazer isso com pendrive? Você pode plugar o pendrive, desplugar o pendrive, plugar o pendrive, desplugar o pendrive. Aí você diz assim, peraí, João, mas vai com calma. Para eu desplugar o pendrive, eu vou lá no Windows e peço para remover o hardware com segurança. Sim, você pede, mas você não desliga o micro. Então, hot swap significa trocar, ou seja, tirar ou colocar a quente, sem desligar o computador. Poucos barramentos usam hot swap, o USB é um deles, certo? É um barramento que admite a hot swap, certo? O barramento USB permite a conexão de até 127 periféricos simultaneamente. Você pode colocar no barramento USB 127 coisas penduradas, ligadas ao mesmo tempo. Óbvio que a velocidade vai baixar. Porque assim, se você tem 127 equipamentos usando o mesmo barramento, a velocidade de comunicação vai baixar, certo? E atualmente, as placas-mãe, elas trazem duas versões do USB. O USB 2.0 e o USB 3.0, que é normalmente mostrado na forma de portas azuis, que é bem mais rápido que o USB 2.0. As velocidades eu não vou mostrar aqui no vídeo, para você decorar, que a gente gastar tempo com o vídeo decorando. No material, você tem sim as velocidades de transferência de cada barramento. E é bom que você saiba, porque perguntam também. Certo? Então, no material, acompanha lá as velocidades também, as transferências em gigabits por segundo, megabits por segundo, tem lá todas essas taxas de transferência. O USB assassinou
matou todos os seus antecessores. O barramento serial, antigo RS-232, o barramento paralelo, o barramento PS2, todos os barramentos externos que eram comuns nos computadores, hoje em dia não existem mais ou não precisam mais existir porque o USB matou todos eles, certo? E aí nós vamos ver, o USB você conhece, está aí o plug USB e ali duas portas USB. Eu tenho duas portas aqui, certo? Duas portas USB. Eu tenho uma porta que eu vou explicar quem é daqui a pouco. E aqui o conector USB que todo mundo conhece, ama, né? Todo dia convive com ele. Olha que interessante, aqui eu tenho a parte da frente de um computador e nessa parte da frente eu tenho várias portas USB em formato em vertical e brancas e duas portas USB na horizontal. A diferença entre vertical e horizontal é só a montagem na placa, só isso. Mas o fato dela ser azul em detrimento dessas outras, e eu deduzo que essa aqui também deve ser azul, porque se elas estão na horizontal deve ser azul, só que com esse pendrive aí plugado eu não sei, mas o fato dela ser azul está me dizendo que isso aqui é uma USB 3.0, certo? Essa aqui, essas brancas provavelmente são USB 2.0. Eu não posso afirmar categoricamente, mas a diferença de cores é um padrão da indústria. Pode ser que a 3.0 venha em verde azul, venha em verde, certo? Venha em vermelho, não sei, uma cor diferente que permita a você saber qual porta é de tecnologia nova, 3.0, qual porta é de tecnologia antiga, USB 2.0. Certo? Aqui está o conector USB que todo mundo conhece. E aqui está um equipamento que é usado para fazer valer aquela máxima que a gente aprendeu, que o USB consegue até 127 equipamentos. Ora, na traseira do seu computador não vem 127 portas. Não vem 127 portas na traseira do seu computador. Vem, sei lá, 6, 8. E hoje a gente tem tantos equipamentos USB que a gente se vê obrigado a fazer o seguinte, ó. Eu tenho o meu gabinete, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 portas, 6 portas USB. Aí aqui eu conectei teclado, aqui eu conectei mouse, aqui eu conectei webcam, aqui eu conectei, sei lá, um HD externo, aqui eu conectei a impressora, aqui eu só tenho uma porta. Eu quero colocar pendrives, eu quero colocar minha máquina fotográfica digital, eu quero colocar meu celular para carregar ou para transferir dados para o computador, quer dizer, só tem uma porta. O resto está sendo usado. Então o que você faz? Você pode, para expandir o número de portas, cuidado com isso, não é para expandir o número de barramentos, porque existe um USB no seu computador, existe um USB no seu computador. Então, para expandir o número de portas do USB, já vem algumas no gabinete, você quer expandir mais, você coloca um equipamento que vai funcionar como uma espécie de T, uma espécie de Benjamin de energia elétrica. Esse equipamento é chamado Hub USB. Então, o Hub USB é um expansor de portas. Ele aumenta o número de portas do seu computador. Portas USB do seu computador. Então, você liga o Hub a uma das portas do seu gabinete e aí você pode plugar diversos equipamentos para, assim, pendurados no Hub. Feito, a gente tem aqui um bocado de equipamento. Esse plug aqui, eu acho que é esse primeiro aqui, é o que está ligado no gabinete. É o que está ligado no computador. O resto é tudo periférico que vai ser conectado nesse hub. Esse hub USB tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas, certo? Então, esse é o nosso hub USB. Existe uma outra forma de expandir os USBs no computador? Existe. Você pode comprar uma placa expansora de USB. Essa placa ela vai ser encaixada no seu gabinete, dentro da placa-mãe, num barramento próprio que a gente vai conhecer. E aí, na traseira do seu computador, nota, você ganha duas portas USB aqui. Certo? O mais interessante, que é bom que se diga aqui, é o seguinte: quando você usa uma placa dessa em vez de um hub, você está ganhando um barramento novo, porque existe um controlador de barramento aqui. Portanto, o USB do seu computador é um barramento, mas esse aqui é outro barramento USB. Portanto, essas portas aqui, elas podem juntas ter 127 equipamentos. Por quê? Porque este barramento USB, este controlador, suporta 127 equipamentos. Então é possível comprar placas que expandam o USB no seu computador? Sim. Você vai comprar placas para ter outro barramento USB no seu computador. Certo? Nós temos um barramento, que é um barramento interno, que é muito utilizado,
chamado PCI Express. Óbvio que assim, a maioria das perguntas de prova fala sobre o USB. O USB é o xodozinho, o USB é o cara, o USB, todo mundo gosta do USB. Mas existem barramentos que a gente precisa estudar também. Um desses barramentos internos é o barramento PCI Express. O barramento PCI Express é usado para diversos equipamentos internos, como por exemplo placas de expansão, especialmente placas de expansão, certo? Placas de expansão, placa de som, rede e vídeo, como a gente viu na aula de periféricos, que são placas de expansão. É possível conectar também discos rígidos, né? Discos, SSDs e HDs podem ser conectados no PCI Express. A questão é, discos rígidos e discos sólidos têm que ser construídos para essa tecnologia. Não é todo disco rígido que você liga na PCI Express. Você comprou um disco rígido numa ruazinha dessa qualquer, em qualquer casa de eletrônico de informática. Aquele disco rígido não liga no PCI Express. Ele tem seu próprio barramento que a gente vai também conhecer. Mas o PCI Express é usado para HDs e SSDs de maior velocidade. Eu vou botar aqui especiais, mais caros, certo? Não tão comuns. Então é possível também ligar discos rígidos e SSDs ao nosso PCI Express. O PCI Express tem vários formatos de slots, vários formatos de fendas. Existe o PCI Express X1, que só tem uma via de transmissão. Existe o PCI Express X8, que tem 8 vias, e o X16, que tem 16 vias. Ainda existe o X4, mas quase nenhuma placa-mãe usa. A gente vai ver isso agora. Cada um desses tipos de slot tem uma velocidade diferente. Obviamente, o X16 é 16 vezes mais rápido que o X1. O X8 é 8 vezes mais rápido que o X1. O X16 é 2 vezes mais rápido que o X8, certo? Obviamente essa é a ideia. Esses números também estão no seu material. Nós vamos conhecer aqui o barramento PCI Express, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma placa-mãe, certo? Um pedaço de uma placa-mãe, e eu consigo ver aqui um slot PCI Express X16, outro X16, outro X16, outro X16. E eu consigo ver também, ó, X1, X1 e X1. Então, essa placa-mãe tem 4 slots do tipo PCI Express X16 e 3 slots do tipo X1. Certo? Vamos ver algumas placas e como elas se encaixam. Você percebe que o X1 ele é menorzinho, né? O X1 ele é mais curto, ele tem 2 seções de encaixes, uma aqui e uma aqui. Esse é o formato normal do X1, certo? Olha só. Isso aqui é uma placa de som. Você já conhece a placa de som, ela conecta aqui caixa de som, conecta microfone, conecta saída para home theater, tudo isso. É uma placa de som. Essa placa de som, ela tem um encaixe, ó. Que encaixe é esse? Você está percebendo, né? Você tem 2 seções, é curtinho, então isso aqui é um X1. É uma placa de som encaixada no barramento PCI Express X1, certo? Essa aqui é uma placa de rede. A placa de rede que a gente também conhece, vem o fio da rede, aquele conector de acrílico que a gente viu, é encaixado aqui, o RJ45. E olha, essa placa de rede, ela também é encaixada no PCI Express X1, certo? Toda placa de rede, toda placa de expansão, basicamente, se satisfaz com X1. Quer dizer, o barramento PCI Express X1 é suficientemente rápido para atender a qualquer tipo de placa de expansão, como essa aqui, por exemplo. Uma placa Wi-Fi, uma placa de rede Wi-Fi, permite que o seu computador se conecte numa rede sem fio, certo? Você também pode perceber que o encaixe aqui é no mesmo formato, é no PCI Express X1, certo? Então, PCI Express X1, barramento usado por placas de expansão no geral. Essa placa que eu mostrei na foto do USB, essa placa que expande o USB, uma placa controladora de USB, o nome disso é placa controladora de USB, porque ela controla um barramento USB, também é conectado pela porta X1. Olha que legal. Então, assim, basicamente qualquer tipo de placa de expansão, inclusive esta que cria um novo barramento USB, que expande, dando várias possibilidades de porta, no caso aqui 2 exatamente, que você pode expandir com um hub depois. Certo? Essa placa também se encaixa no PCI Express X1, certo? Agora essa aqui não. Respeito. Uma placa de vídeo super potente, um mega computador aqui dentro com a GPU super poderosa para fazer cálculo de vídeo de 3D, um ventilador aqui que se você deixar essa placa solta ele sai voando. Ó, o encaixe aqui é diferente. Ó, como é comprido aqui, certo? É uma PCI Express X16, ok? Então, placas de vídeo são encaixadas no PCI Express X16. Por quê? Porque elas são tão exigentes de velocidade, elas são tão rápidas, elas recebem tantos dados e têm que receber muitos dados,
que foi criado um barramento só para elas. Um barramento PCI Express X16 é só para elas, só para essas placas, certo? Então vamos ver aqui uma última foto de placa-mãe para a gente poder mostrar. PCI Express X16 aqui, PCI Express X16 aqui, certo? Quem mais? Aqui nós temos o PCI Express X1, certo? X1. E aqui nós temos um que a gente não tinha visto, um pouco maior, que é o X4. Esse é um PCI Express X4. Para ter uma ideia, essa placa tem X4 e eu não citei o X4 na listagem, mas tem X1, X4. Na verdade tinha X1, X2, X4, X8 e X16, certo? E assim, mas os mais comuns são os extremos. Uma placa-mãe normalmente tem alguns X1 e alguns X16. É muito raro ver uma placa-mãe como essa aqui que tem também os intermediários, no caso o X4. E essa outra que está aí, João, esses aqui. Bom, esses aqui, minuto de silêncio por eles. Esse aqui é o barramento, são os slots PCI, a geração anterior ao PCI Express. Nós vamos falar sobre ela também, ok? Então não esquece, X1 usado para basicamente qualquer tipo de placa de expansão. X16 usado para placas de vídeo, certo? Hoje só placas de vídeo exigem a velocidade do X16, certo? Existe um barramento específico para discos chamado barramento SATA ou barramento serial ATA, ok? Os barramentos que eles são usados hoje para discos rígidos, discos de SSD, drives de SSD e drives de CD, DVD, Blu-ray. Quer dizer, o seu computador tem que ter disco rígido, tem, ou um SSD no lugar, ok. Então você vai lá e pluga SSD, pluga disco rígido para ter o espaço de armazenamento no seu computador. É ligado no serial ATA. Lembra que eu disse que o PCI Express X, o PCI Express pode ser usado para discos rígidos, mas só para discos rígidos especiais, porque os discos rígidos comuns, os que a gente usa, são ligados no barramento serial ATA, no barramento SATA, ok? SATA é um barramento hot swap, também você pode desplugar o disco rígido, plugar o disco rígido com o micro ligado, não tem problema. SATA é um barramento hot swap. Existe uma versão do SATA que é externa, é o que a gente chama de barramento eSATA, ou SATA externo, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? E existe um barramento, e o barramento SATA, ele aposentou seu antecessor, o chamado barramento PATA, ou ATA paralelo, ou IDE. Antigamente existia um barramento chamado IDE, e eu vou citar esses barramentos antigos só para vocês verem eles quem são, certo? Vamos ver o barramento SATA. Na placa-mãe, são esses encaixes aí, esse formato de encaixe. Eu tenho 5 portas, 5 portas não, porque eles não são externos. Eu tenho 5 conectores SATA aqui, certo? Vamos ver aqui o conector SATA do cabo, ó. O do cabo é esse aí. Então eu tenho uma ponta para ligar na placa-mãe e a outra ponta para ligar no disco rígido. Olha aí, a traseira de um disco rígido e o plug de dados, o cabo de dados conectado ao disco rígido, certo? Isso aqui é a lateral de um computador, a lateral de um laptop, e ele tem uma porta eSATA. Aqui está escrito eSATA. Só que perceba, ele também tem USB. Essa porta aqui é uma porta compartilhada. Ela pode ser usada pelo eSATA, pode ser usada pelo USB, certo? Se você quiser plugar um pendrive, pluga aí que encaixa. Se quiser plugar um disco rígido externo eSATA, você pluga aí que encaixa, certo? Todas as outras aqui são USB. Esse aqui é o símbolo para representar o USB, certo? E esse aqui é o encaixe USB que todo mundo conhece. Essa porta aqui é muito rara, não precisa se preocupar com ela. Um detalhe aqui é o seguinte: João, eu tenho um disco rígido externo, mas ele não liga na eSATA, ele liga na USB. Se eu tenho um disco rígido externo que liga na USB, por que eu preciso ter eSATA? Não, se você quer comprar um disco rígido no formato eSATA, qual seria a motivação de fazer isso? Ele é um pouco mais caro, ele é mais rápido, certo? O barramento eSATA, ele é mais rápido que o barramento USB. E como o barramento USB ele é dividido, quer dizer, muitos dispositivos usam o barramento USB, isso ainda faz cair a velocidade mais ainda. Ele é compartilhado com outros dispositivos. O eSATA não. O eSATA é um barramento único. Se você ligar lá o disco rígido, ele vai ligar no eSATA e a velocidade vai ser toda para ele, certo? Hot swap também, posso desconectar e conectar com o micro ligado, certo? Existe um barramento chamado SAS, que é um barramento que meio concorre com SATA, com SATA, mas na verdade ele é usado para discos de servidores. O barramento SAS não é usado para discos de nossos micros, ele é usado para discos de servidores, certo? Não é comum em computadores pessoais. O barramento SAS, ele substituiu, ele atualizou o antigo barramento usado para discos
chamado SCSI. Havia um barramento chamado SCSI e o barramento SCSI não é mais usado hoje nas placas mais novas porque o barramento SAS está no lugar. O SAS é um barramento muito rápido para discos de servidor, que são discos que exigem muita velocidade e muitos recursos que o nosso SATA não oferece, certo? Se bem que o SATA chegou perto, então hoje não tem muito motivo de, eu quero fazer SAS no servidor. Eu conheço muitos servidores que são em SATA, cujos discos estão ligados dentro de SATA e, assim, respondendo tranquilamente. Então o barramento SAS está encaixado aí, ó, esse conector é o SAS, é uma boca com duas línguas, você vai ver, vou mostrar o conector macho agora. Uma boca com duas línguas, ó, pronto. Então você encaixa essa ponta no disco rígido e encaixa a outra ponta na placa-mãe, certo? E agora chegou a hora de falar dos barramentos antigos, aqueles que foram substituídos por estes que eu mencionei, que são os mais comuns hoje em dia. Antigamente existia o barramento IDE ou PATA, era usado em discos, foi substituído pelo SATA, certo? Antigamente usava-se o SCSI. SCSI era usado em discos de servidores, para discos rígidos em servidores. Hoje é o SAS que faz isso, certo? O PCI era usado em placas de expansão, foi substituído pelo PCI Express, certo? O AGP era usado para placas de vídeo. AGP era o barramento usado só para placas de vídeo, certo? Foi substituído pelo PCI Express também na versão X16. Havia um barramento chamado serial, que era usado para mouse. Havia um barramento chamado paralelo, que era usado para impressoras e scanners. Havia um barramento externo chamado PS2, usado para teclado e mouse. E havia um barramento chamado FireWire ou 1394. Era o nome técnico que se usava, 1394. O 1394 era usado para equipamentos de filmagem e som. Equipamentos de alta velocidade exigiam um barramento como esse. Todos esses barramentos azuis foram, com louvor, substituídos pelo USB. Certo? Então vamos ver os barramentos antigos aqui. Nós temos o IDE, então esse encaixe aqui era o barramento IDE ou PATA. Isso era usado para discos e esse outro aqui era usado para disquetes. Certo? Para você ter uma ideia, tinha um barramento só para disquete e tinha um barramento só para disco. Como os disquetes morreram, não há mais barramento próprio para disquete. Certo? E o IDE também morreu porque o SATA é muito melhor. Certo? Nós temos o barramento, esse aqui é interessante, aqui eu tenho uma placa intermediária. Essa placa tem PCI Express X1, aqui. Ela tem PCI Express X16, certo? Aqui. E ela tem PCI, o barramento que foi substituído, PCI. Aqui eu encaixava placa de rede, aqui eu encaixava placa de som e hoje eu encaixo nos PCI X1, certo? A próxima foto tem o seguinte, eu tenho aqui barramentos externos, certo? Os barramentos externos nós temos. Vamos para os que vocês conhecem, né? Vocês conhecem o USB, tá aqui, 4 portas USB. Aqui está a saída da placa de rede, ou seja, os RJ45 para plugar o cabo de rede. Isso significa que a placa de rede já é on-board, já está na própria placa-mãe. Então nós temos áudio, microfone, certo? Aqui tem um áudio composto, vídeo componente, que era a forma de ligar televisões. Poxa, vídeo componente não, desculpa, isso aí é S-vídeo. S-vídeo era a forma de ligar videocassete. Videocassete. Você sabe o que é um videocassete? Talvez você nem tenha nascido na época de um videocassete, certo? Então os computadores podiam ligar aqui. Aqui eu tenho uma porta VGA, que a gente já sabe, porta VGA, usada para ligar monitor. E aqui nós temos os barramentos antigos, Esse cara é o barramento paralelo, era usado para impressoras e scanners. Esse aqui é o barramento serial, é o mais velho barramento da história dos computadores pessoais. É o primeiro barramento construído para computadores pessoais. Então isso aí era o nome oficial era RS-232. RS-232 era o nome oficial do barramento serial. E aqui nós temos o que chamamos de PS2. PS2 era um barramento usado para teclado e mouse. O mouse era conectado no plug verde, o teclado era conectado no plug roxo, certo? Pronto, esses são os barramentos antigos, só para ilustrar para vocês. Mais um barramento que era usado e que ainda tem gente que usa, mas o USB substituiu bem, que é o FireWire, o 1394, usado para
câmeras, filmadoras, né, mesa de som, tudo isso era ligado na porta FireWire, mas o barramento FireWire, assim, isso aqui também é FireWire, é um formato diferente, é uma versão diferente, mas o USB hoje substitui com louvor isso, certo? A velocidade do USB é o suficiente. E com isso nós finalizamos a mais comprida aula até o presente momento, quase 30 minutos de aula, né? Vamos lá, você vai ler o capítulo de hardware. No capítulo de hardware você vai ler barramentos. Só não leia ainda o barramento de sistema. Eu acho que a primeira parte lá do capítulo é barramento de sistema. Depois de definir o que é barramento, a gente parte do barramento de sistema. Não precisa ler barramento de sistema, a menos que queira, porque a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Mas vá nos barramentos de expansão, você vai ler os dados dos barramentos de expansão, você vai ler as informações presentes lá no capítulo de barramentos de expansão, certo? Os detalhes não vai ter detalhe em placa de comunicação, não vai ter detalhe em impressoras não, porque isso era da parte de barramento, da parte de periféricos. Então não é, esquece isso aqui, tá? Eu esqueci de, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no slide e esqueci de apagar isso aqui, certo? Então barramentos, vocês vão trabalhar com barramentos de expansão, certo? E as questões que vocês vão responder no seu material também de questões propostas são as questões 27 a 30. Questões 27 a 30 é para vocês responderem para esse assunto ficar bem armazenado aqui na sua memória. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente se vê no próximo vídeo em que eu discorrerei acerca do barramento de expansão ou do barramento de sistema, que é uma coisa simples. No geral, nas provas de concurso, normalmente não se cobra o detalhamento que a gente vai ver sobre barramento de sistema. Não se cobra. Mas, quem sabe, é melhor pecar por excesso do que por falta. Então, próximo vídeo falaremos sobre barramento de sistema. Ok? Um abraço, até lá.